Yes, no code. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Yes No Code, onde eu ensino você a como utilizar ferramentas no code para você mesmo poder criar suas próprias aplicações sem saber programar. Muito prazer, meu nome é Caio Calderari e o vídeo de hoje está sensacional. Vale lembrar que hoje o vídeo é patrocinado e vai ser muito interessante para mostrar essa ferramenta aqui de inteligência artificial sensacional que deixa você fazer coisas incríveis utilizando essa ferramenta e no code. Sim, você não precisa saber programar nada para utilizar recursos de inteligência artificial. Tá curioso? Então, vamos lá para a ferramenta. Olha, o nome da ferramenta é Peltarium e o site é peltarium.com. É uma ferramenta do exterior, mas super bacana e super fácil de utilizar. E com ela, você vai aí conseguir fazer a utilização de recursos de inteligência artificial de uma maneira muito fácil e, como eu falei, no code. Então, a Peltarium é uma ferramenta que vai possibilitar você criar modelos de inteligência artificial para fazer uma série de ações muito interessantes e é muito fácil de utilizar, muito intuitiva. Eu vou fazer um tour guiado aqui dessa ferramenta, passo a passo, mostrando para você como você pode criar o seu projeto do zero e começar a utilizar algoritmos de inteligência artificial nos seus próprios projetos. E aí, aqui a gente tem um exemplo da interface dela. Mais para frente no vídeo eu vou mostrar passo a passo como você faz para fazer a utilização da ferramenta. E o que eu posso fazer com a Peltarium, tá? A gente pode fazer várias coisas. Aqui eu trouxe 10 itens que a gente pode fazer utilizando os algoritmos da ferramenta e inteligência artificial, mas realmente as possibilidades são inúmeras. Vale você aí avaliar a sua necessidade, a sua aplicação e começar a utilizar a ferramenta ao seu favor. Vamos ver alguns pontos aqui interessantes. Tem alguns que são mais bacanas ainda, né, uns do que os outros, mas todos são bem interessantes. Começando aqui pelo primeiro item, você pode utilizar a inteligência artificial para fazer segmentação de imagens. Então, você pode classificar, entender as imagens, separar imagens por tipos de categorias, muito interessante. Você também pode fazer comparação entre similaridade de imagens. Então, você pode fazer a comparação de múltiplas imagens e conseguir detectar quão parecidas essas imagens são umas das outras. Você também pode fazer uma classificação de imagens. E aí você pode, por exemplo, mandar uma imagem para a inteligência artificial classificar para você e dizer o que exatamente tem nessa imagem. Você pode fazer também regressão de imagem, você pode fazer até o uso de arquivos de áudio com a inteligência artificial e identificar padrões nesses áudios e fazer o uso daí de várias formas. Você pode também consultar a similaridade entre textos. Então, você pode manipular ali conteúdos de texto e conseguir identificar quão parecidos os textos são uns dos outros. E você também consegue fazer classificação de texto, regressão tabular e classificação tabular. E agora eu vou voltar em cada um dos exemplos aqui para a gente poder tangibilizar um pouco mais do que eu estou querendo dizer com esses recursos aqui, o que você pode fazer. Vamos pegar o item 1 aqui, por exemplo, que acho que é um dos mais interessantes, que é manipulação de imagens, né? Então é você conseguir passar o seu algoritmo ali de inteligência artificial e fazer alguma coisa com as imagens que você está mandando para esse algoritmo conseguir decifrar. Então você consegue, por exemplo, detectar anomalias em imagens, né? E aí, por exemplo, a gente tem aqui no uso de área médica, né? Saúde. Então imagina você poder fazer detecção de doenças a partir desse algoritmo aí que vai conseguir identificar anomalias ou padrões em imagens. Você também pode fazer monitoramento panorâmico, você pode fazer monitoramento de um terreno, né, de uma superfície ali, fazer planejamento urbano. Realmente as aplicações em termos de imagens são infinitas. Você também pode fazer uma busca visual, pode fazer detecção de falsificações, tagueamento automático de imagens. Então serve para uma série de aplicações. Eu vou mostrar alguns exemplos a seguir. Você pode também fazer a classificação de imagens para conseguir atingir um controle de qualidade, detectar defeitos, taguear e classificar e automatizar o processo de estocagem. Então, é realmente incrível o que você pode fazer. E realmente a gente está no futuro mesmo. E fazer com no-code ainda é mais incrível saber que você, como um usuário de uma ferramenta no-code, consegue ter todo esse poder ao seu alcance sem precisar de uma mega complexidade para conseguir alcançar esses resultados. Olha só, regressão de imagens você consegue aplicar em agricultura de precisão, otimização de plantio. Você pode fazer, por exemplo, análise de áudio para manutenção industrial. Então, identificar pelo barulho, pelo ruído de alguma máquina se tem alguma anomalia, se tem algum problema. Você consegue, por exemplo, na hora de manipular textos,
detectar plágio, você pode conectar tópicos similares e saber quão parecidos eles são, fazer uma busca textual em documentos, né, e históricos também. Você pode fazer alguma automação de atendimento ao cliente por texto, talvez até integrando aí com chatbots. Você pode também fazer análise de feedbacks dos seus usuários, moderação de conteúdo, classificação de ticket de consumidores. Você consegue até entender o sentimento daquele texto, daquele comentário que alguém fez ali no seu site ou mandou no e-mail, ou em alguma ferramenta de comunicação que você utiliza. Então você consegue utilizar a inteligência artificial para já entender se os seus clientes estão falando bem ou falando mal da sua marca, ou se eles estão reclamando de algum problema. Então você consegue otimizar e automatizar esse processo. Você consegue também fazer avaliação, revisão e sugestão automática de melhoria em textos. Você consegue fazer previsão de preços, previsão de vendas, previsão de cancelamentos. Então, trabalhando aí com estatística, com dados, você consegue manipular uma base de dados e consegue fazer essas simulações. Você consegue também fazer previsão de compras, previsão de preferência dos seus clientes e também detecção de fraudes e anomalias. Então é sensacional, olha só a quantidade de coisas que você pode fazer, vários segmentos, várias aplicações possíveis. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos mais reais aí que eu acho que vai ajudar a ficar mais claro. Olha só, uma coisa que pode ser feita, né, para seguradoras, por exemplo, classificação de batidas de automóveis. Então imagina você pegar um banco de dados ali, vários automóveis batidos e conseguir, na hora que o seu usuário estiver utilizando, por exemplo, um aplicativo e tirar uma foto do carro batido, o algoritmo já consegue identificar quais são os tipos de batidas ou o que exatamente aconteceu ali naquele veículo, né? Sensacional, né? Você poder ter esse tipo de inteligência e classificação com inteligência artificial. Na área da saúde, olha só que interessante, você conseguir identificar doenças, né, a partir de padrões de imagens e todo esse algoritmo que foi formado para conseguir fazer a detecção dessas doenças e analisar os arquivos médicos ali. Você pode também utilizar como classificação de imagens. Então, você processa as imagens e você consegue trazer ali informações do que tem naquela imagem. Então, você pode entender, bom, aqui tem uma mulher, tem um chapéu e ela está sorrindo, né? Então, você consegue chegar até nesse nível de detalhe. Vale lembrar que o algoritmo deles também já tem uma série de recursos prontos e já tem uma série de análises pré-feitas que eles já utilizam para deixar os algoritmos ainda mais poderosos. Porque se você fosse treinar uma inteligência artificial do zero, isso seria muito custoso e demoraria muito tempo. Então, você já tem essa vantagem também por estar utilizando os serviços da Pelterion. Para produtos, olha só que interessante, na linha de produção você conseguir identificar defeitos, né, e poder talvez até excluir esse produto da sua linha de produção porque foi identificado um defeito ali. E a gente está na era de produção de alimentos inteligente, né, então a gente está realmente tentando otimizar e melhorar como a gente faz a produção de alimentos, porque o mundo está crescendo cada vez mais e a gente precisa de alimentos, né, então fazendas inteligentes, né, você conseguir utilizar vários recursos de inteligência artificial para otimizar o processo de agricultura, o que é sensacional. Mais exemplos aqui, porque realmente é fascinante o que você consegue fazer. Entender a semelhança entre textos, né? Então você consegue identificar o quão um texto se parece com o outro, mesmo que eles sejam completamente diferentes, tá? Entender, por exemplo, o sentimento de um texto. Então, uma avaliação, por exemplo, no seu aplicativo na App Store, você consegue passar o algoritmo lá e entender. Será que as pessoas estão falando bem ou estão falando mal do meu aplicativo, né? Então você consegue fazer todo esse mapeamento dos dados e entender o que está funcionando, o que não está funcionando, o que as pessoas estão falando, como elas estão se sentindo. Monitorar a linha de produção, né? Então conseguir, através de uma câmera ali, pegando todo esse mapeamento e fazendo o processo de detecção de falhas, detecção de algum problema. Então serve para uma série de análises aí que você quiser identificar. Detecção de fraudes também e automatização e classificação do atendimento ao cliente, né? Então você pode aí aplicar, se você conseguiu classificar que um cliente ali, ele está tendo um problema, ele está reclamando, você já pode até plugar numa outra ferramenta e disparar um e-mail para ele pedindo mais informações e ter um atendimento automatizado e super eficiente. Muito legal, né? Realmente isso aqui abre muita cabeça e pensar que você tem a possibilidade de utilizar uma ferramenta no-code para construir isso, né? Sem precisar saber programar e sem ter uma mega infraestrutura, é sensacional. E aí, basicamente, como que funciona a ferramenta? É bem simples e quando eu entrei para mexer na ferramenta até me surpreendi. E ela tem ali 4 passos essenciais. O primeiro passo, basicamente, é você compilar os seus dados, né? Então, você reunir uma série de dados que você tenha aí, pode ser uma planilha do Excel, tem várias formas de você enviar dados para a ferramenta. E aí, essa etapa é a etapa de pegar esses dados e enviar para a plataforma. Então, é o que eles chamam aí de datasets. Primeiro, então, você pega essa base de dados que você tem,
e que você quer treinar o algoritmo com essa base de dados, com essas informações que você tem. Daí você vai para a etapa 2, que é a etapa de modelação, né, de modeling ali que eles chamam, e você vai realmente escolher modelos visuais prontos ali para usar, e você também pode customizar esses modelos. Então, o que é legal é que eles já têm vários modelos prontos para processar os seus dados de acordo com o que o seu dado tem e de como você precisa utilizar esses dados. Interessante também é que a ferramenta consegue muitas vezes prever, baseado no tipo de dado que você coloca lá dentro, qual é o melhor modelo para você utilizar. Ela recomenda esses modelos para você utilizar, então você não tem tanto trabalho assim, tá? Depois que você mandou, né, os dados e escolheu o módulo de processamento ali, o modelo de processamento, você precisa rodar um experimento dentro da ferramenta para que a ferramenta comece a construir esse algoritmo de inteligência artificial baseado no seu dado, e aí ele vai te mostrar quais são os resultados do treinamento desse algoritmo, tá? Isso tudo acontece muito rápido, eu já vou mostrar para você como funciona. E aí você vai ver o resultado desses dados, como é que foi que a ferramenta se comportou e aquele algoritmo se comportou em relação aos dados. E aí, se tiver de acordo, você pode fazer o deploy, que é enviar, né, esse projeto aí para subir ele ali live, para ele deixar rodando o algoritmo. E aí você tem a possibilidade de utilizar de fato esse algoritmo, seja com uma integração de uma API, ou seja com uma ferramenta terceira, como por exemplo, dá para integrar no Bubble essa API e você, no Bubble, fazer a solicitação do algoritmo para ele rodar e processar o seu dado e trazer o resultado para você. Então, isso é muito interessante. Agora, então, vamos fazer um tour na ferramenta e vou mostrar para você exatamente como ela funciona, como que ela é, e vai ficar tudo muito mais claro. Bom, primeiro passo, a gente tem que acessar o site da ferramenta, né? Então, o site é pelterium.com, e aí você vai entrar aqui no site, recomendo até você dar uma olhada no site, tem bastante artigo, tem bastante conteúdo interessante para você ver, tem os tutoriais, e claro, se precisar, tem toda a equipe de suporte também que você pode entrar em contato, tá? Então, basicamente, você vai vir aqui, vai criar a sua conta trial for free aqui, gratuito, 0. E, logicamente, futuramente, se você quiser fazer o upgrade, existem os planos. E aí você vai fazer a sua conta gratuita aqui, você vai se cadastrar aqui, escolhendo a forma como você prefere fazer, se você prefere utilizar a sua conta do Google ou se você quer fazer o cadastro tradicional. Beleza? Feito aqui o cadastro, você vai ter o acesso à ferramenta. E aí, dentro da ferramenta, a gente vai ver uma página parecida com essa daqui, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo projeto do zero aqui. É bem simples, ele vai te perguntar o nome do projeto, então eu vou colocar aqui Yes, No Code. E eu posso dar uma descrição aqui, teste do Ethereum. Beleza, vou criar aqui o meu projeto. E aí essa é a primeira etapa que a gente coloca as nossas informações, os dados que a gente quer utilizar para construir esse algoritmo. Então, pensa no seguinte aqui. Você precisa ter uma base de dados de alguma coisa que você quer utilizar para o seu algoritmo processar essas informações que você está dando para ele começar a entender, né, e treinar ele, para ele daí conseguir processar outros recursos que você vai mandar para ele depois. Nessa etapa aqui, ele tem várias informações aqui, você pode ver, e tem várias formas de você enviar dados aqui. Então, através de uma URL, de uma API, tem algumas sincronizações aqui com alguns bancos de dados cloud, e tem também a forma de você subir o arquivo aqui, e ele fala os formatos que são suportados e tudo mais. Para o nosso tutorial, eu vou usar esses datasets aqui que eles dão de teste, tá? Então, se você quiser só explorar a ferramenta, não tiver uma base de dados, você também consegue testar a ferramenta. Você vem aqui nos datasets que eles dão de forma gratuita para você testar. E aí, aqui são grupos de dados que eles já têm como exemplo, tá? Então, vamos pegar aqui o primeiro, você pode dar uma explorada, ver aqui os tipos de dados, tem várias coisas bem interessantes aqui que dá para você construir modelos para usos diferentes. Daí você dá uma lida aqui, vê certinho como funciona. Eu vou pegar esse primeiro aqui, que é muito interessante. Ele traz aqui várias informações de carros batidos, tá? Então, a gente pega aqui, vê a informação, ó, ele tem várias imagens aqui, várias colunas, e aí a gente aceita e importa, tá? Daí o que acontece aqui? Ele vai processar esse dado da mesma forma como se você tivesse pegado lá uma planilha do seu Excel ou um grupo de informações e tivesse colocado aqui dentro da ferramenta. Aí você pode ver que nada mais é, né, do que como se fosse uma planilha mesmo, uma tabela aqui que tem várias informações. Então tem as fotos dos carros, tem as classificações. Isso aqui você não precisa se preocupar muito, né? Aí, se você clicar aqui em cima, você vai ver a tabela, né? Então, você vai ver que são várias fotos de carros,
várias classificações aqui. Então ele está falando aqui, ó, aqui é um arranhado, aqui é uma lanterna, aqui é um desconhecido, aqui é um vidro quebrado. Então, nesse modelo aqui, ele dá todas as imagens e as classificações. Para quê? Para que o algoritmo processe tudo isso daqui e ele comece a entender o que é um carro batido, quais são os defeitos que tem. Então aqui você está provendo uma amostra, uma amostragem de dados para que o seu algoritmo ele entenda e aí ele comece a poder processar outras imagens que não estão nesse grupo aqui, baseado nas informações que ele aprendeu aqui durante esse processamento. Beleza, aqui você faz a revisão dos dados e é isso aqui mesmo que a gente quer, então a gente vai salvar essa versão, tá? No futuro, se você precisar, você pode colocar mais dados, você pode importar mais, editar normalmente, como toda ferramenta você vai fazendo o uso depois. O próximo passo é criar aqui, ó, pegar esses dados e usar em um experimento, tá? Então ele vai perguntar pra gente qual que é o nome do experimento, a gente pode colocar aqui qualquer nome, eu vou deixar esse aqui mesmo, e nessa parte a gente não precisa se preocupar que ele já faz todo o setup pra gente. Se você já tem mais familiaridade, já conhece mais sobre inteligência artificial, daí você pode brincar com os parâmetros aqui e fazer as modificações necessárias. Mas pra gente, a gente não precisa se preocupar em nada. Todos esses passos aqui, eles já vêm prontos pra gente. Tudo, como eu falei, ele já entende o que a gente precisa processar e a gente vai passando passo a passo e simplesmente cria o nosso experimento, tá? Beleza, quando a gente cria o nosso experimento, agora o segundo passo é o passo de modeling aqui, né? De modelação do nosso banco de dados, né? Dos nossos datasets que a gente fez o upload. Ele já mostra aqui como vai ser feito. A gente não precisa se preocupar nesse caso em construir nada. Caso você futuramente entenda mais do assunto e veja os tutoriais e queira fazer modificações, você pode fazer. No nosso caso, a gente simplesmente vai clicar nesse botãozinho aqui e rodar o nosso experimento. Ele vai começar a processar aqui todo o nosso banco de dados, né, os nossos datasets ali, são as informações que a gente mandou, e nesse passo aqui, ele vai demorar alguns minutos. É normal, você espera aqui que ele vai processar todos os dados e vai rodar tudo certinho aqui, e aqui é a inteligência artificial fazendo todo o processamento aqui de dados que você enviou. Deixa aqui fazendo, se você quiser você pode fechar, não tem problema também, e voltar depois. Como eu já sabia que ia demorar, eu já criei um outro projeto aqui e a gente vai entrar nele para a gente ver como que ele fica depois, tá? Depois que o experimento roda, ele vai ficar aqui aparecendo normal, a gente vem na etapa de avaliação. Inclusive, se a gente quiser acompanhar o processamento, a gente pode entrar nessa tela e a gente vai ver que automaticamente os dados vão começar a ser compilados aqui e vão começar a aparecer nessa tela, tá? Depois que o experimento acabar, uma coisa interessante é a gente olhar essa aba aqui, ó, predições e inspeção, tá? A gente clica aqui nessa aba e aqui que fica legal, fica interessante a ferramenta. Olha só que bacana. Ele traz aqui alguns gráficos pra gente e ele começa a mostrar pra gente como que a inteligência artificial está se comportando nesse momento. Então, para todos os itens que a gente passou naquele grupo de dados, ele vai falar qual é o percentual que ele está acertando baseado nas informações que ele obteve. E aí, logicamente, que em alguns casos a inteligência artificial vai ter mais dificuldade de processar e de entender a imagem, né? Isso é normal. Então, você vai olhar aqui e vai determinar quando você acha que está suficiente para o seu uso a eficiência aqui da inteligência artificial. Como a gente pode ver, alguns ele não teve tanta eficiência, né, de identificar, por exemplo, um amassado na porta, mas para um arranhão ali no para-choque, ele conseguiu identificar 100% de eficiência, tá? Uma lâmpada, por exemplo, do farol dianteiro, ele consegue identificar com 88,9% de eficiência. Então, logicamente que se você precisa de mais eficiência, mais precisão, você precisará treinar esse algoritmo até ele atingir esse objetivo aí que você tem. Mas para o nosso exemplo, acho que está suficiente, então a gente vê como ele performa aqui e a gente fala, beleza, gostei aqui, eu acho que é isso mesmo que eu preciso. E agora você cria um deployment, né? Você vai enviar esse experimento aqui, esse modelo que a gente já testou, que ficou bom, para utilização. Então a gente clica aqui nesse botão Create Deployment, ele vai perguntar qual que é o nome que a gente quer dar, a gente pode colocar o nome aqui e clica em Create. Aqui eu já tenho, então ele falou que o limite foi excedido, então eu vou para o próximo aqui, que é o experimento 1 que eu já criei. Quando a gente cria o deployment, ele vai mostrar essa tela aqui pra gente. Eu só vou clicar nesse botão aqui que ele já estava habilitado, porque é muito importante
você percebeu o seguinte, ó. Quando você terminou e você agora vai passar a utilizar o seu modelo de inteligência artificial, é importante que você clique aqui nesse botão Enable, tá? Para ele habilitar, então agora ele está funcionando. E a gente tem várias formas de integrar ele na nossa aplicação. A gente tem aqui, por exemplo, o JSON, né? Então a gente pode pegar o nosso token aqui de autenticação, a gente pode baixar informações também da API para entender como ela funciona, e a gente pode integrar no Bubble, que eu já vou falar mais para frente como você faz a integração, é bem tranquilo, tá? E aí, uma coisa bem interessante que ele dá pra gente é esse test deployment aqui. A gente clica nessa página e ele abre um lugar para a gente testar esse algoritmo de inteligência artificial e ver como que ele está funcionando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma imagem aqui no meu computador de um carro danificado aqui e a gente vai fazer o teste em tempo real. Ó, então, basicamente, eu vou testar se o algoritmo, com as informações que ele tem, ele consegue identificar o que tem aqui nessa imagem e classificar qual é o tipo de defeito que tem aqui nesse carro, qual é o tipo de batida. Então, a gente dá o play aqui, ele está consultando a API e ele já trouxe aqui falando para mim que é um headlamp aqui, ou seja, uma lanterna dianteira. Então, ele conseguiu identificar que essa imagem aqui é um problema na lanterna dianteira. Olha só que interessante. E aí, como que isso vai funcionar na sua aplicação? Basicamente, você vai ter um algoritmo funcionando ali de inteligência artificial que ele é capaz de que você, enviando uma imagem para ele, ele faça o processamento e devolva para você a informação que você quer. Nesse modelo que a gente está utilizando, a informação que ele devolve é uma classificação de imagem, ou seja, baseado em todas aquelas imagens que a gente subiu e ele testou e ele compilou lá o algoritmo dele, ele consegue identificar que é uma lanterna dianteira de um carro que está quebrado. Porque a gente passou várias imagens para ele falando o que era, e aí agora ele é capaz de pegar uma outra imagem, de um outro cenário, e conseguir falar que ela é uma lanterna quebrada, tá? E assim com as outras classificações que a gente criou lá, batida na porta, arranhada no para-choque e tudo mais. Lógico que esse ambiente aqui é só para você testar, só para você verificar se está tudo certo. Como que você vai usar isso de fato? Você vai utilizar isso na ferramenta final, que é onde você vai realmente fazer o uso da API. Né? Então, vamos passar aqui agora. Ó. Você pode integrar com outras ferramentas, como, por exemplo, o Bubble, Excel, Google Sheets, Zapier, Power Apps e também todas as soluções que se integrarem como a REST API. Né? Então, olha só que poderoso. Né? Imagina você constrói um modelo ali de classificação de imagens, por exemplo, pega a API, integra no Bubble, e no Bubble você consegue criar um aplicativo que, se você enviar uma foto de um carro, por exemplo, ele vai retornar qual é o tipo de problema que houve com aquele carro. Isso é só um exemplo, tá? Todos aqueles exemplos que eu dei no começo do vídeo são possíveis aplicações que você pode fazer e integrar com as suas ferramentas. Imagina você fazer uma análise ali de vários comentários que estão chegando sobre o seu aplicativo na App Store e fazer uma integração com o Zapier, por exemplo, para mandar um e-mail falando com a pessoa, seja talvez que teve um problema, tentando entender mais sobre o problema, tentando prestar um suporte ativo ali para a pessoa. Totalmente possível de fazer isso com o Pelterion. E como que a gente utiliza no Bubble? Aqui no canal a gente fala bastante de Bubble. Então, a equipe da Pelterion criou 2 aplicativos ali, 2 plugins que você pode instalar no Bubble e eles são 100% gratuitos, tá? Então, para cada tipo de uso, dependendo do que você for fazer, né, daqueles recursos lá, se são os recursos de imagem ou se são os recursos de texto, você vai escolher o aplicativo que se encaixa melhor. Tem até a descrição aqui, se for o de texto, você vai utilizar esse daqui, escrito Text Similarity, e se não, você usa esse daqui. Como eu falei, no site tem várias informações, tem vários tutoriais, inclusive dentro da ferramenta tem também uma caixinha de mensagem que, se em qualquer momento você precisar de suporte, você pode entrar em contato com a equipe lá e eles vão te auxiliar. Lembrando que tem um plano gratuito para você começar, então não paga nada. E aí depois, caso realmente você consiga construir modelos interessantes lá e consiga fazer uma aplicação real no seu negócio, na sua empresa, você pode optar por um dos planos que eles oferecem. Então, minha dica é acesse o site para saber sobre os tutoriais da ferramenta, para aprender mais como ela é utilizada, como ela funciona, e faça o teste gratuito para você começar a construir as suas aplicações com no-code e inteligência artificial. O site é pelterion.com, é só acessar e aproveitar bastante. Eu gostaria também de agradecer a toda a equipe da Pelterion por ter patrocinado esse vídeo. Muito legal a ferramenta, espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários aqui embaixo.
Não deixa de conferir também os links aqui na descrição do vídeo e deixa o like aqui no vídeo também. E se não é inscrito, se inscreva aqui, compartilhe os vídeos com seus amigos nas redes sociais aí. Valeu, vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Yes, no code!